Fala empreendedor e empreendedora, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast. Seja bem-vindo, Du. Hoje é um prazer inenarrável trazer uma pessoa de uma história de vida que no briefing que a gente faz já me comoveu. É Dr. Gil Marques. Seja bem-vindo, Dr. Gil Marques, da Gil Marques Advogados. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Caio. É uma satisfação muito grande estar aqui falando com você, falando com o Eduardo. É, é, eu sou sócio fundador do Satelis Advogados e já estamos há 18 anos na advocacia e superando diariamente os desafios que é de um empreendedor, de um empreendedor no Brasil, principalmente na advocacia, que a gente enfrenta algumas barreiras, que é as limitações estabelecidas impostas pela OAB com relação à publicidade e marketing. Mas estou aqui com muita alegria e espero contribuir de alguma forma com a minha história de vida, com a minha experiência de vida e meu histórico de superação, né? Eu realmente batalhei muito para estar aqui, né? Batalhei muito nesses 30 anos de São Paulo. Cheguei aqui muito jovem, com 17 anos, mas com atraso escolar. Cheguei aqui com Veio da Bahia, né? isso. Eu vim da Bahia em 94. Cheguei aqui e em seguida já continuei estudando, né? Terminei o ensino médio aqui, é, Chegou, só tinha oitava série. só a oitava série. É, quando ele falou que tinha um atraso escolar, Isso, Dr. Gilmar que chegou aqui em São Paulo com 17 anos e tinha a oitava série. Um exatamente. belo de um atraso, né? É, esse atraso se decorreu em razão das dificuldades que eu tive para estudar lá, né? Lá a gente morava em fazenda. Para se deslocar até a cidade para estudar, você tinha. Eu contei com a ajuda de pessoas maravilhosas que me acolheram, né? Porque onde meus pais moravam, a gente estudava só até a quarta série. Então, para Caramba. terminar o ensino, o ginásio, né, que é a oitava série, a gente tinha que se deslocar até a cidade e não dava para ir e vir todo dia. E chegando aqui, é, continuei estudando. Um fato interessante, Caio, eu gosto de mencionar isso porque às vezes a gente passa por uma situação de deboche, uma crítica, e muitas pessoas entram em depressão, né? Desistem dos seus sonhos. E no meu caso, me motivou. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, chucro. Você sabe que isso eu tenho muito pra mim. Eu falo da nossa época, a gente não é tão novinho. Na nossa época era zoeiro o dia inteiro. E eu era chamado de orelhudo, magrelo. E a gente descia porrada e ficava todo mundo feliz. Hoje em dia tudo isso mudou. É, Virou bullying. é Falei, verdade. gente, Na era no- uma coisa que fazia a gente querer ser melhor que aquilo, né? Não sei se é o seu caso, mas depois eu conto essa história. Na nossa família a gente gosta de tirar um sarro um do outro. entre nós, né? A gente fala que serve como fortalecimento do indivíduo. Pra dar mais casca. Para resistir, já preparar na família para resistir os Pro desafios da da vida, né? vida. Mas voltando àquele assunto, eu cheguei aqui, comecei no primeiro ano do ensino médio, fui para primeiro dia de aula, né? Chucro, né? Tinha que chegar em janeiro e fevereiro comecei a estudar. E lá o professor perguntou, eu sentei na frente, né? O professor perguntou: "O que você quer fazer quando, né? Que faculdade você quer fazer?" E eu falei: "Eu quero fazer direito, eu quero me tornar advogado." Cara, eu fui o primeiro. Tinha uns 40 alunos na sala. Ninguém falou o que queria ser. Depois eu. Ninguém Eles nem sabia. sabiam. Se eu fosse o segundo, talvez eu dissesse: "Olha, eu não sei ainda." E depois eu virei motivo de chacota. Os caras me chamavam, Ou ah, talvez você já estava decidido o que Não, você queria pra sua é, vida. é. Eu acho que isso me fortaleceu sim, sabe? Porque eu falei, não, agora é um Agora que eu vou Agora que eu mesmo. agora que eu Agora que eu ouvi vou eu mesmo. falar isso, que falam que você tem que ouvir, você tem que isso. desejar e você tem que falar. Pra você É. ouvir, você se. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter mudado de sala, eu poderia ter parado de estudar. Mas isso me serviu como um combustível
para falar, eu posso. E os E eu, seus irmãos, família, tudo te ajudou nesse momento, porque você era zoado a é, vida inteira. minha família é uma família, nós somos em 8 irmãos. Eu fui o primeiro a terminar o ensino médio, na verdade, o ginásio. O primeiro a terminar o ensino médio, e o primeiro a fazer uma faculdade, o primeiro a fazer uma pós-graduação, e o primeiro a se tornar Desvabra... mestre. Desbravador. É, Ixi, eu fui o primeiro advogado da família. Hoje já tem um sobrinho que é advogado, tem mais 2 sobrinhos que estudando direito. legal. Então, eu acho que eu tô sendo um Abriu precursor. portas. Eu não ajudo eles, né? Assim, É cada um nada. seu cada um. Porque eu costumo brincar com eles, porque eu falo que estudar é um ato solitário. Mas quando eu digo abrir portas, É eu assim, não digo nem mostrar no sim. caminho, Isso, exatamente. apontar. Olha, Exatamente isso. Não põe a mão na tomada que você vai tomar um choque. É porque as pessoas acham, o fulano é filha de médico, mais fácil. Não, se ela não estudar, não se dedicar, E né? fala uma coisa que é verdade, o Eduardo também é bem estudioso. Eu não sou muito estudioso, né? Eu estudo por necessidade, não é uma coisa que eu gosto. Diferente do Dr. Paulo. O Dr. Paulo gosta de estudar. E o Eduardo também. E é solitário, que é você com o livro e sua cabeça. O seu isso. entender, né? Eu sou um cara que eu tenho que estudar, então eu estudo focado. Vou estudar holding, então vou estudar holding. Vou me especializar ali. E eu admiro muito vocês que são estudiosos, porque se não fosse estudo, você não estaria aqui. E uma coisa interessante que você falou, que você estuda por necessidade. É. Mas essa é a visão que todos nós temos que ter. Às vezes eu dou palestra para adolescentes e converso com adultos também. E muitas vezes as pessoas falam, cara, eu não gosto de estudar. Eu falo para eles, eu também não gosto. Eu não gosto nem de trabalhar. Pois é. A gente trabalha porque necessita. Exatamente. Aí a pessoa fala para mim, eu não gosto de estudar. Eu falo, poxa, mas você gosta de mexer concreto? Se for um ajudante de Mas obra? você vai ter que estudar também. Ah, não, nesse sol quente. E aí a pessoa fala, não, mas eu preciso. Eu falei, é isso daí. Você tem que olhar para o estudo e estudar não porque você gosta. A gente faz um monte de coisa todo dia que a gente não gosta. Exato. A gente faz porque precisa. Você levanta de manhã para ir para academia, você levanta de manhã para ir trabalhar, você vai buscar seu filho na escola, você vai levar sua esposa no trabalho, pega um trânsito do inferno. Por quê? É porque você gosta? Não. Não. Porque você precisa. Esse é o segredo de tudo. E as pessoas às vezes acham que a gente estuda, que eu já estudei muito, cara. Fiz 5 pós-graduações, fiz mestrado, continuo fazendo curso. O Caio, agora nós estamos aí numa empreitada nova, eu continuo estudando. Por quê? Porque eu preciso. É isso que muitos jovens às vezes não percebem. Cara, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar o domingo lá com minha E uma coisa esposa. que é legal, até a gente tá falando de jovens, o jovem ele tem que estudar alguma coisa que vai ser útil para a vida dele. Não adianta, Esse é um ponto vou importante. fazer um exemplo, nada contra, vou fazer educação física. Aí o cara, ele se forma em educação física e não corre atrás para ser um professor de educação física. Às vezes a vida não dá as oportunidades, mas eu vejo tanta gente que vai fazer uma faculdade só por fazer. Ah, eu tenho um diploma. Se for para fazer isso, na minha opinião, não faça. Faça alguma coisa que tem aplicação. que né? você aplique na sua vida. Isso é fundamental. Então, no escritório de advocacia, eu penso muito nisso. Quando eu resolvi abrir o escritório lá em 2006, eu abri uma salinha, eu era o recepcionista, eu era o advogado. Eu empreendedor. Eu fazia o café, eu abria a porta, eu atendia o telefone, eu fazia audiência, eu acompanhava o cliente no banco. Era eu. E essa é a realidade de muitos empreendedores hoje no Brasil. Quanto tempo que você é cliente da Ubinvest? Uns 2 anos, 3 Sim, anos? acho 3 anos. Era tudo eu. Tanto Era. que eu que fui a Osasco lá. Isso. Hoje não. Verdade, É. verdade. Hoje as coisas já melhoraram para você. Graças Porque a Deus. você tem uma visão diferenciada. Porque isso que nos destaca. Eu entendo, eu penso dessa forma e ajo dessa forma. Quando você tem uma iniciativa, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, você tem que batalhar para alcançar o seu objetivo. Para que você olhe para o seu passado e tenha orgulho de si mesmo.
Eu acho que muita doença hoje que a gente vê as pessoas com depressão, com muitas, eu acredito, porque a pessoa não tem a alegria da vida que ela leva. Sim. Porque ela leva uma vida cinza. A gente tem que levar enxergar a vida de maneira colorida, sabe o que eu penso? Esperançosa. Se eu morrer hoje, o que o Eduardo vai falar de mim? O que o Dr. Gil Marcos vai falar de mim? O que eu deixei pra eles? Isso eu peguei muito depois que minha mãe faleceu. Eu falei, porra, minha mãe foi uma empreendedora, ela sempre teve salão de beleza, eu nunca notei isso na minha mãe. Eu pergunto pra minha irmã hoje também é empresária, e ela também nunca notou. E ela deixou um legado pra gente de hombridade, de honestidade, de mulher forte. Eu falei, meu, o que eu vou deixar pra quando eu for? Então é uma melhoria constante pra gente tentar deixar alguma coisa boa. Nós comentamos aqui que você me inspirou com sua pequena história, que nós contamos ontem rápido, e você falou, pô, já valeu o propósito. É. Sabe, é um negocinho tão bobo, tão, não é que é bobo, mas pra gente, às vezes você não sabe que você me atingiu. E isso é tão gratificante. E isso é muito bom porque isso é como se fosse um combustível, sabe? Tô no caminho certo. É. É o que a gente pensa da Última Linha. A gente tem os eventos da Última Linha. Dia 25/4, nós vamos ter um evento sobre vendas da Última Linha com o especialista Duque, um cara sensacional, vende até areia no deserto. Se você tá com problema nas suas vendas, aproveita e faça a sua inscrição agora. E a gente fala, se você vai nesse evento e tira um insight, uma dica, cara, já valeu. E as pessoas tiram muito mais e fazem muito mais contatos. Esses eventos que eu tive a oportunidade de participar, que você organizou, eu até quero falar aqui para os meus seguidores, para os meus clientes, é fundamental. É fundamental o empresário ter essa visão de que tem alguém no mesmo calvário que ele, sofrendo a mesma dor que ele está sofrendo. Porque do mesmo jeito que estudar é solitário, empreender é solitário. O empreendedor tem que ter essa visão que muitas vezes o colega, o vizinho, está passando pela mesma dificuldade. Exato. Hoje, Caio, a gente atende no nosso escritório várias empresas que o empresário não está preparado para receber uma reclamação trabalhista, ele entra em desespero. Porque a Justiça do Trabalho aperta a empresa, aperta o empresário, pega pesado com o empresário. Porque a Justiça do Trabalho trata uma empresa multinacional com 50 mil empregados, com 10, 15 mil empregados, da mesma forma da papelaria, da mesma forma que um pet shop. A lei é a mesma. A lei é a mesma. E a proteção do trabalhador lá do pet shop, da papelaria, da pequena lanchonete, tem a mesma proteção que o trabalhador de uma multinacional. Isso é terrível para o pequeno empresário, porque a multinacional tem um escritório só para cuidar dessas questões. E ela já está preparada para chegou a reclamação trabalhista, é mais uma, advogado já está lá, já está pago, já está incluído lá no orçamento dela X milhões para pagar advogado, X milhões para fazer suas defesas. E o dono da papelaria, o dono da lanchonete, ele entra em desespero. Por quê? Quando ele tem uma casa, um carrinho para se locomover, uma casa para morar com sua família. E quando ele vê aquele processo, em regra, com um valor absurdo, ele entra em desespero. E bloqueia bens, né? Bloqueia bens. A justiça trabalhista é uma das poucas coisas que bloqueia bens. Pensão alimentícia. Isso. Eu não sou advogado, mas eu sei, porque é o nosso dia a dia e a gente vive orientando os nossos clientes a fazer o correto. Exatamente. Em termos de folha de pagamento, e mesmo você fazendo o correto, você corre o risco de ter um passivo trabalhista, de ter um processo, porém a lei hoje também é mais justa, no meu modo de ver, porque antigamente se falava assim, eu vou entrar no pau porque é certeza que eu ganho. Hoje em dia já não. Houve alterações na legislação trabalhista, mas mesmo assim, para o empresário, pequeno empreendedor, é muito dura, é muito oneroso, é muito caro. Eu digo que leva o seu lucro embora, doutor. Sim, não, já fizemos a defesa de empresários lá, pequenos empresários, que o empreendedor estava com sua casa bloqueada, ia perder a casa. Né? E aí agimos lá, fizemos a defesa, alegamos bem de família, provamos que era o único bem que ele tinha, o juiz se solidarizou, né? E na verdade ele fez o que a lei estabelece,
que o bem de família tem uma proteção. Então, às vezes eu vejo o empreendedor assim, preocupado com as despesas e contratar um escritório de advocacia, de contratar um contador, mas é fundamental. É fundamental ter essa assessoria que às vezes não fica tão caro, comparando com o benefício que ele vai ter um bom contador, ter um escritório para prestar o seu... E se você tá pagando essa assessoria, você tem que dar ouvidos a eles. Porque não adianta eu ou o doutor ou o Eduardo falar, não faça isso, você vai lá e coloca a mão na tomada para tomar choque. Eu vejo você assim... está pagando essa assessoria, então use e abuse dela. E eu falo sempre para o empreendedor, Eduardo, eu falo para o empreendedor o seguinte: se eu vou prestar serviço para você, imagina, um exemplo, né? Eu cobro um salário mínimo por mês. Vou fazer sua defesa durante o ano. Um salário mínimo, um exemplo, um salário mínimo por mês. Mas se você tiver 3 ações trabalhistas e for me contratar avulso, essas 3 ações vai ficar R$20 mil. Que vai ser mais que o Acaba salário valendo mínimo. mais a pena manter. E eu vou só fazer a defesa daquelas ações. Quando você contrata assessoria, nós ali, né, em homenagem ao contratante, né, a gente às vezes trabalha como conselheiro, inclusive em outras áreas. Olha, eu estou prestando serviço na área... É isso mesmo. Estou prestando serviço na área do direito trabalhista. Mas o cara tá passando por uma dificuldade lá no relacionamento dele, tem uma ação de alimentos. Às vezes a gente não vai atuar, mas a gente aconselha. E muitas vezes, se quiser, nosso escritório lá, nós somos em 7. Então temos advogados. Eu acho que especialistas. Ele tem que perder. Tem algumas coisas culturais que contador eles pagam porque é obrigatório. Não, tem que usar o seu contador. O contador é uma ferramenta de gestão. Ele pode economizar tributos, enfim. E o advogado, eles têm que perder o medo do advogado. Quando a gente fala processo, fala, fudeu. É bem isso. E aí você tem que ter um back muito bom, porque você tem que ter essa assessoria jurídica, porque a gente não sabe. Ou para ler um contrato de aluguel, os caras me ligam para falar, cara, você faz um contrato de aluguel? Eu falo, não sou advogado. Ô, doutor, o senhor falou sobre o pequeno empresário, no caso aí. O senhor falou que às vezes o empresário só tem o bem lá, que é o imóvel dele, e numa ação ele corre o risco até de perder esse único bem que ele tem se não tiver uma boa defesa. É verdade. Mas acho que todo empreendedor aqui no Brasil, a maioria dos empreendedores, eles nascem pequeno. O senhor provavelmente deve ter sido um exemplo disso, acredito que o senhor já não nasceu... a empresa já não nasceu grande, deve ter nascido pequeno, igual eu, igual o Caio. Então aqui a gente costuma nascer pequeno. E o que diferencia aqueles empresários que são pequenos e ficam pequenos durante 50 anos e é uma empresa pequena, e aqueles empresários que realmente deslancham no ponto de vista do senhor? O que o empresário tem que fazer para a empresa dele deixar de ser pequena e crescer? Que esse é o nosso foco aqui, né, na última linha, fazer com que as empresas cresçam. É verdade. É muito interessante essa sua pergunta, porque... recentemente, até fazer um comercial aqui do Sebrae, eu fiz o curso Empretec do Sebrae, né? Que é excelente. Excelente. E esse curso é muito interessante porque ele passa as características comportamentais empreendedoras. Essas características, elas diferenciam o empresário que vai dar certo do empresário que não vai dar certo. Porque sonhar em ter uma empresa, ganhar dinheiro, acho que quase todo mundo sonha com isso. Claro. Né? Mas o Sebrae apontou essas características baseado no estudo lá da ONU, isso logo após a Segunda Guerra Mundial, foram apontados, porque naquela época, após a Segunda Guerra Mundial, foram feitos empréstimos, bancos, né, para tentar recuperar o mundo que estava numa situação de crise decorrente da destruição da guerra. E ali foram emprestando dinheiro para as pessoas. Só que a maioria faliam. A maioria quebrava. E alguns sobressaíam. E começou a ser observado isso. E aí começou a fazer essa pesquisa para saber por que determinada pessoa sobressaía nas mesmas condições e a outra não, né? Foi aí que foram apontando essas características e o Sebrae chegou em 10 características
E esse curso que a gente faz, ele é ministrado no mundo inteiro, porque é um programa da ONU. E ali tem algumas características de Vou até procurar. autoconfiança, autoconfiança, controle, controle estratégico, estabelecimento de metas, redes de contatos. Isso daqui, ó. Quando a gente faz um evento, convida um amigo, você que quer empreender, você tem que estar com essa mente aberta para saber o que está acontecendo. E esse curso me permitiu enxergar essas características. Muitas delas eu tenho, algumas sou muito ruim, tem a questão da organização, né? E a gente sabendo, a gente começa a saber, a gente começa a se policiar ali, né? Muitas delas eu tenho, mas algumas delas eu preciso melhorar. E aí que eu tô trabalhando para falar, olha, se eu não tiver um controle do meu negócio, se eu não fizer o monitoramento, se eu não estabelecer metas e monitorar o cumprimento dessas metas, eu não vou evoluir. Exatamente. Então, o segredo dessas empresas que começam, dos empreendedores que começam lá com a lanchonete e transformar aquela lanchonete num restaurante ou numa rede de sucesso, e a outra lanchonete continua lá naquele mesmo ponto, no mesmo bairro, sem crescer nada. Às vezes você vai num estabelecimento, volta lá depois de 30 anos, tá nas mesmas... Às vezes, Mas né? é o que a gente bate lá na última linha. Você é um excelente advogado, você tem Obrigado. um escritório de advocacia, mas hoje você tem que ser gestor. É. Não só advogado. Exatamente. Eu acho que você hoje, eu não tô lá com ele, mas você é mais gestor do que advogado. E quando você é gestor, você começa a enfrentar outros desafios, que é fazer com que as pessoas enxergam a advocacia como um empreendedor, né? Fazer as pessoas a monitorar os seus resultados, a fazer as pessoas a ser mais organizado. E quem não controla não gerencia nada. Exatamente. Eu achei aqui as 10 características, eu vou ler rapidinho. A primeira, iniciativa e busca de oportunidades. A segunda, persistência. A terceira, correr riscos calculados. Quarta, exigência de qualidade e eficiência. Quinta, comprometimento. Sexta, busca de informações, que é o estudar. Sétima, estabelecimento de metas. Oitavo, planejamento e monitoramento sistemático. Nona, persuasão e rede de contatos. E 10, independência e autoconfiança. E a gente, na última linha, a gente bate muito martelo. Quando a gente quer ser um contador, então a gente vai estudar contabilidade. Quando você monta o escritório de contabilidade, eu deixei de ser contador. Hoje eu não faço mais débito e crédito. Eu sei fazer e eu acompanho para ver se está certo. Mas eu não digito mais. E enquanto a gente não sair, eu bato isso na tecla com o Eduardo, enquanto a gente não sair, o empreendedor não tiver a mente de gestão e não sair do operacional, não cresce. É exatamente isso. Porque na faculdade, quando você entra, eu entrei na faculdade lá em 2000, né? Já faz um tempão. Mas o advogado entra na faculdade para aprender direito. O contador para aprender contabilidade, livro de registros, o administrador de faturamento. administração. Mas por isso que só alguns advogados são empreendedores, só alguns contadores são empreendedores, porque são pessoas que têm muitas dessas características, né? Então, é fundamental isso para quem tem essa visão, que tem esse objetivo, aperfeiçoar sempre. Eu creio que a maioria dos empreendedores tem uma inquietação natural. E aí é um problemaço, porque você perde o foco rápido. Eu perco o foco rápido. Passou a borboleta, eu tô olhando a borboleta aqui, ó. A gente tem uma inquietação muito, muito grande. Parece que quando eu deixo de realizar alguma coisa assim, minha mulher sempre fala isso. Caramba, mas já vai fazer isso? E aí, você falando dessa inquietação, eu sei também que você tem... sei também, a gente tá com um projeto de holding familiar que vai gerar uma economia absurda em termos de patrimônio, uma proteção. Depois a gente vai fazer um podcast sobre isso. E aí você também virou um investidor. A advocacia me proporcionou fazer alguns investimentos, né? E faz parte daquelas características
de você ter meta, objetivo, ser autoconfiante, Correr risco calculado. correr risco é fundamental. Porque assim, o covarde já tem a história lá da Bíblia, né? Do patrão que deixou o dinheiro lá com os três servos e só um dele fez Eu investimento. achava que era com o filho. Não, aí eu tenho a história do filho pródigo. Essa é do filho pródigo, mas ele deixou 3 moedas com cada um. Um foi lá e enterrou, o outro multiplicou, o outro ficou com medo e tal. Enfim, aquele que multiplicou progrediu, foi promovido lá pelo patrão, foi ter uma vida mais confortável. A gente às vezes encontra pessoas pregando que já é uma questão religiosa, muito a teoria da prosperidade, né? E tem outras que falam, não, Deus não abençoa quem tem dinheiro, né? São as crenças limitantes. E aí a gente vê uma série de histórias na Bíblia de pessoas ricas. Abraão era rico no seu tempo, Salomão. Deus te fez, Salomão, Deus tem abundância. Salomão era um cara rico, o Isaac, né? Então, dinheiro e religião, o coração da pessoa não quer dizer, não está de acordo com a sua conta bancária, atitudes. Né? O que vai te julgar são suas atitudes, não seu dinheiro. Tem um livro que eu gostei muito do William Douglas, As 20 lições de prosperidade, fala sobre dinheiro na Bíblia. Muito bom, muito bom. Eu recomendo vocês lerem. Nessa mesma eu li aquele livro que eu te dei, caramba, esqueci o nome. O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia. E aí tem uma história também que um filho sai e vai tentar a vida e volta quebrado e vira próspero e as pessoas começam a procurar por que ele é próspero. Por que ele é próspero? Porque o dinheiro trabalha para ele. Essa questão do investimento é muito isso. A gente, isso vale para o empresário, para o cidadão comum, né? Para o cidadão que sonha em comprar o seu primeiro carro, vale para o grande empresário, que eu costumo falar que você tem que gastar o dinheiro no momento certo, né? Qual é o momento certo? Quando você pode gastar aquele dinheiro sem prejudicar a sua situação atual. Muitas vezes, você deixa de comprar você acaba fazendo um investimento, acha que está fazendo um investimento e, na verdade, você está gastando dinheiro. Aí você acha que está adquirindo um ativo e você está comprando um passivo. O carro é um exemplo disso. Sim. Muitas vezes a pessoa tem 10 mil reais que ela pode comprar um carro e pagar à vista. E juntar dinheiro, depois de um ano, comprar um carro de 20 mil reais à vista, né? Só que aquela pessoa, a vaidade, né? Essa é um dos males da sociedade. Hoje em dia, pior ainda, que tudo é status. Infelizmente. E a gente, às vezes, tem que cair nessa, porque as pessoas, se você não mostrar que você... Se eu chegar de camiseta e bermuda, você não vai me contratar? Hoje a gente vive muito isso, porque às vezes você tem que mostrar que você é bem-sucedido para as pessoas acreditarem em você, né? Então, eu estava contando a história do carro. Muitas vezes a pessoa com 10 mil reais pode comprar um carro à vista. E depois de um ano pega um carro de 20, depois de 2 anos compra um carro de 30. Mas ele prefere pegar aqueles 10 mil reais, comprar um carro de 50, financiar 40 mil, esses 40 mil financiados se transformam em 70, que ele vai pagar em 3 anos. Mas a depreciação do carro... Esse carro que ele pagou 50 mil, depois de 3 anos, ao total ficou por 80, depois de 3 anos, quando ele terminar de pagar, esse carro de 50 mil vale 30. Ou seja, em 3 anos ele gastou 50 mil reais. Aí eu pergunto, em 3 anos... 10 mil a 1% em 3 anos, eu não vou nem fazer o cálculo. Ele tá na contramão da construção de riqueza. Exatamente. Quem fica rico são os bancos. Eu tava falando com o Leandro, falei, Leandro, tô querendo trocar de carro, pegar um carro melhor. Ele falou, hoje em dia, os grandes empresários executivos, eles vão de Uber. Porque não tem tempo, você vai trabalhando no carro. É bem isso. E aí o carro fica como uma necessidade. O carro não é investimento, é um passivo, é uma necessidade sua para se locomover. Só que hoje tem o Uber, né? E aí, às vezes, a parcela que você paga de carro, 2 pau, 3 pau, 500 reais, você gasta menos de Uber. É verdade. E o seu dinheiro está aplicado, os 10 pau tá lá aplicado. O carro, você tem... E você vai trabalhando, ganhando tempo. Exatamente. E o carro não é só o carro em si.
O carro vem junto IPVA, licenciamento, seguro, É um pacote. manutenção Isso- e combustível. E isso a gente pode colocar também em um imóvel, porque as pessoas assim, ó, vou investir num imóvel. No meu ponto de vista, se torna um investimento a partir de que o imóvel se paga, Sim. retorna esse investimento para você. Então, se você comprou um imóvel de 100 mil, você alugou ele por R$ 1.000, ele vai te retornar em 100 meses. Depois desses 100 meses, opa, agora é um investimento. Porém, IPTU, manutenção. Eu recentemente comprei uma casa e é só eu e minha esposa. E eu falei, uma casa pequena. Porque a Uhum. manutenção, para você manter uma casa, eu já morei em casa enorme, de 6 quartos, e era só eu, minha ex-mulher e meu filho. Mas pra quê? É. E a manutenção disso tudo É é muito muito caro. caro. Muito É caro. muito caro. Você quer ter uma piscina em casa? Você vai ter a piscina. Você não usa, cara. Eu vou te falar, você não usa a piscina. Você usa quando vem seu filho, ou amigo do seu É filho, bem isso. ou se seu filho é bebê, porque daí você brinca com ele. Fora Bem isso, isso. É não bem isso. usa, cara. Quando você faz esse tipo de na verdade, eu costumo falar, quando as pessoas falam, olha, você fez um belo investimento aqui na sua casa. E eu penso, eu investi em qualidade de vida. Exato. Porque ali não é investimento no sentido literal de ganhar Da palavra dinheiro. Por quê? investimento. O bem, ele pode valorizar. Sim, Ainda valoriza, mais né? no imóvel, né? Mas eu vejo como um passivo, por quê? A manutenção é muito cara. Então você tem que contratar jardineiro, piscineiro, manutenção de bomba, E tem isso, manutenção da parte elétrica, tudo isso, isso daqui, pintura. a gente não quantifica essa manutenção. Vai tá no negócio do Sebrae aqui. Tem que Exato. quantificar. É. Por isso que poxa, mas você quer morar mal? Não. Tudo na vida tem o momento certo. Quando você puder comprar um carro bom, você merece comprar um Claro. carro bom, vai comprar um carro bom. Agora não adianta você comprar um carro bom sem poder e entrar Dá no o passo maior financiamento. que as pernas, como diria minha mãe. Exatamente. E hoje é muito isso. As pessoas querem viver de status. Eu acho que sempre existiu isso, porque a vaidade do ser humano é desde da época da Grécia antiga, que já tinha os vaidosos Eles daquela pagam época. o preço da urgência, É. né? Eu quero agora, então você E- vai pagar o preço. Exato. E aí, Eduardo, você vê os balancetes dos bancos, cada dia mais os bancos ganham mais dinheiro. Não sou contra, não. Se um dia eu puder, eu teria um banco. Se um dia eu teria um banco, mas o fato é que o banco tá rico Sim. às custas Aí vem uma das outra pessoas crença. desinformadas. Vem uma outra crença que eu tenho pra mim. A gente acha que os juros é maléfico. Maléfico? É, Maléfico. é. Acho que é maléfico. É isso. Se você paga juros, porque a gente paga juros, a gente é acostumado a pagar juros, mas a gente não é acostumado a receber juros. Se você inverter essa posição, a Casas Bahia, essas redes, elas têm uma financeira própria. Porque ela entende, eu não vou te dar desconto à vista, é o mesmo a prazo, porque é mais fácil, ela ganha mais dinheiro no mercado financeiro, nos juros, do que no móvel. É. Então, se a gente começar a calcular, e a matemática é linda, se você começar a trabalhar com juros compostos 1%, fala, porra, caiu 1% é muito pouco. Não é pouco, cara. Não é pouco. Se você quiser se aposentar com R$ 10.000, hoje, se você tem 1 milhão na conta, você se aposenta com R$ 10.000 a 1%. E É. 1 milhão, eu vou te dizer, 1 milhão hoje em dia não é tão longe. Se você tem 2, 3 imóveis, pum, bateu 1 milhão. Bateu. O que acontece hoje em Patrimônio, dia? né? As pessoas colocam R$ 1.000 no investimento, a 1%, aí vai dar R$ 10 mês que vai ser vem. R$ 10. Aí a pessoa, só R$ 10, vou gastar, vou tirar os R$ 1.000 e vou gastar. Em vez dela pensar em colocar mais R$ 1.000 ali e fazer um aporte, aí aqueles R$ 10 que deu desanima ela, só que ela não pensa no longo E prazo. no mês que vem é 1.010 mais 1.000. Então são 2.010. Então, e aí vai. Nessa questão do investimento, de construir patrimônio, eu vejo um dos aspectos é a constância. E a disciplina. Disciplina e constância caminham juntos. Então, quando você faz um investimento, você tem que ter a visão de que não adianta você investir hoje e tirar amanhã. Você tem que ter uma visão a longo prazo. Você tem que ter uma visão de que aquilo dali é para você gerar renda. Porque quando o dinheiro... Nossa, depois que eu li... E a idade chega também, vai chegar É. uma hora que a gente não tem mais esse pique de trabalhar. Como eu te falei ontem, a minha irmã me inspirou muito, né, nessa área de investimento. Mas também o livro que eu li, Pai Rico e Pai Pobre,
É muito bom, porque dá essa visão do que é você fazer o dinheiro trabalhar por você, É. para que você tenha tranquilidade. Às O- vezes você pega o fruto do rendimento daquele dinheiro, você investe ou gasta com viagens, roupas e carros tranquilo, porque Não dói, não dói. E você sabe que a fonte não vai secar, a não ser que a você não ser que faça uma você cagada. é a famosa galinha dos ovos de ouro. É, Se você não matar a galinha vai estar sempre lá botando ouro, né? pois é, Então você tem que ter essa visão de fazer esse investimento, procurar o melhor investimento e saber que nada acontece da noite do pro dia. acaso. A gente vê histórias de pessoas de superação, de empresários que quebraram várias vezes, só que o negócio não dá certo. Se você tem a visão empreendedora, lá das características lá do Sebrae é persistência. É. Você tem que persistir. Porque as dificuldades, lá Fácil não vai quando ser. eu comecei na minha advocacia, a dificuldade lá em 2006, era aluguel para pagar, era família para sustentar, e é ali que eu tinha que tirar o meu sustento. Então, sabe, eu tinha que ter. Tinha que sair da zona de conforto. Você Sim, falou, eu tenho que fazer sim, acontecer. sim. Como eu disse para vocês, eu comecei numa empresa antes mesmo de terminar o ensino médio. Entrei como ajudante de produção. A empresa me permitiu fazer um curso de técnico em segurança do trabalho. Ela patrocinou uma parte desse curso. Sou muito grato às pessoas que me auxiliaram naquele momento, né? E eu fiz o curso, em seguida fui promovido. Lá em 2000, não tinha Enem, não tinha ProUni, não tinha nada disso. Você tinha que pagar a sua faculdade ou tentava uma pública, sem cota, né? Naquela É. época não tinha cota. Então, você tinha, para nós que estudamos, para mim que estudei em escola pública, dificilmente eu conseguiria passar num curso se não tivesse que parar ou me dedicar vários anos, que eu não teria esse tempo, porque eu já tinha uma família para sustentar. Então, eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho, fui promovido e aí eu consegui Condições para bancar a sua faculdade. pagar a faculdade. Na primeiro vestibular que eu prestei, não passei, isso lá em 98. Era muito concorrido a faculdade, era 14 vagas, Direito é. 14 candidatos por Pra uma vaga. vaga. Então, eu estava, né, no ano seguinte eu consegui ficar com a classificação boa, 99, e aí que eu tive a oportunidade de cursar o direito. Mas eu falo isso porque às vezes a gente desiste na primeira dificuldade. E não é assim. Ou muda o foco, né? No mundo, você sabe, Caio, você é empreendedor. Você, Eduardo, vocês são empreendedores, você sabe. Se você desistir da primeira, você não vai ser nada na vida. Não. Você vai ser um cara Vai ficar pulando de frustrado. galho em galho e não vai criar raiz. Vai ser um cara frustrado, porque você não conquista nada. Exato. Então, nós temos que ter essa visão. Tem dia que bate um desânimo, cara. Ah, sempre. Sempre que a Receita Federal muda alguma coisa, eu falo, Senhor, o que vem agora? Porque não funciona, né? Às vezes tem uma ação que você investe tanto. Um exemplo é essa revisão da vida toda. Ah, e daí eles travaram de novo. Que não, eles já julgaram, agora vai ter um julgamento, mas é só pro forma. Já decidiram que os aposentados, isso assim, tem escritório aí, o nosso que é pequeno, cara, é perda de honorários expressivo. É. Tem escritório que 60, 80 mil, milhões de honorários perdidos por causa disso. Tem escritório que montou equipes, Só pra salas, só para isso. O nosso escritório investiu, nós investimos nisso, mas não foi tão expressivo quanto vários, porque nós temos outras áreas de atuação, Aham. mas tem escritório que É só focado nisso. isso, vão quebrar, porque Se adquiriram, não se reinventar, se não tiver um fluxo de caixa, se não tiver uma reserva, vão quebrar. isso Né? é interessante a gente falar de fluxo de caixa, porque em um escritório de advocacia eu tenho, acho que 9 ou 10 escritórios na minha carteira de clientes, o Dr. Gil Marques é um. Você não tem a receita, não é certeza que você vai ter a receita todo mês, como nenhum empreendedor é certeza, porque a justiça demora muito. Então você pega um processo hoje, ele pode cair na sua conta daqui 2, 3, 10 anos. Exatamente. Então você tem que ter um bom controle financeiro e uma cabeça muito boa
voltada para esses controles, para essa gestão financeira, porque senão seu escritório não sobrevive. Eu procurei sempre ter uma vida regrada, sem exageros, né? Para que você, é o que eu falei, é a constância para a gente andar para frente. Mas eu vejo colegas que às vezes recebem uma grana de um processo, ao invés dele se programar para gastar aquilo, usar aquilo como uma reserva, ele pega todo aquele recurso, troca de carro. Compra um jet ski, compra uma lancha. E a galinha dos aí, ovos assim, de ouro começa a dar ovo normal. Ele troca de carro, ele vai ter mais status. Quem quer viver de status, ele troca de carro, ele vai ter mais IPVA, vai ter mais seguro, mais caro, né? E não pensa. Aí, às vezes, aquele carro que ele tinha, ele é obrigado a retroagir, porque não tem dinheiro para manter nos meses de crise. Porque o que o Caio falou é verdade. Às vezes você pega uma ação hoje, você investe tempo e dinheiro. Mas essa ação só vai sair, o resultado desse processo só vai sair daqui 5 anos. E é muito louco. Aí você fica mantendo aquele processo. E você falando agora de ter uma vida regrada, me veio à cabeça que a gente tem que ter. Isso acabou de me esclarecer. A gente tem que ter uma vida. O nosso padrão de vida tem que ir subindo conforme nossos investimentos. Sim. Tem que ser na mesma proporção. Porque não adianta só meu padrão de vida subir e as minhas reservas não ter. Porque vai chegar uma hora que você vai ficar louco. Ou vai quebrar. E viver sempre com um padrão abaixo do que você realmente. Sabe? Meu padrão, meu salário aqui, eu tenho que viver aqui, ó. Porque a riqueza, aí nós comentamos ontem, a riqueza não tá em quanto você ganha. Você quer ser rico, não foca em quanto você ganha. Foca em quanto você gasta e como você investe o que sobra. A minha avózinha, a nega, a minha avó, eu ganhava... Isso, eu tinha 18, 19 anos, eu trabalhava de mensageiro no Meliá, ganhava mó grana. E o que eu fazia? Ia pra balada, todo dia. Todo dia, cara, eu saía pra balada. Eu ganhava 5, 6 pau, eu tinha 18, 19 anos, isso 98, 99. Caramba. De caixinha e não sei o quê, ia pra balada, ia pro forró. E eu, no final das contas, a minha avó ganhava um salário mínimo e eu tinha que pegar dinheiro emprestado com ela. E até o fim da vida dela, ela vivia com um salário mínimo e guardava dinheiro todo mês. Ela não fazia investimentos por questões de conhecimento, enfim, mas aquilo pra mim foi uma baita de uma lição e eu levo pra minha vida isso, cara. Não, a riqueza não está em quanto você ganha, e sim em quanto você tem a capacidade de poupar e investir. Uma linha filosófica que eu estou estudando bastante, pretendo fazer mais uma pós em filosofia. Eu queria falar de um projeto seu aí, que ainda tem 7 minutinhos, vamos lá. Eu quero fazer uma pós-graduação em filosofia, né? E tem uma linha da filosofia que é o estoicismo. Fala muito sobre o equilíbrio emocional, a questão de você controlar aquilo que está sob o seu controle. Porque às vezes você está num trânsito infernal e você se estressa. Eu tava assim hoje. Rapaz, cheguei irritado, falei, nossa, eu tô irritado. Mas qual o seu controle sobre esse trânsito? Nenhum. Pois é. Resolve o caminho. Resolve alguma coisa? Não, é dois trabalhos, como diria a sua opção é ficar estressado ou não. Isso você tem opção. Agora, quando o trânsito, isso não vai mudar. Quando você assiste Leandro Carnal, Pedro Calabres, eles buscam muito essas... Né? O Leandro Carnal sempre menciona um exemplo, quando alguém xinga a mãe dele de filho daquilo, aí ele fala, poxa, por que eu vou me irritar? Se aquela pessoa chamou minha mãe daquilo, ele não conhece minha mãe. E se minha mãe fosse aquilo, por que eu iria me ficar irritado? Né? Então, muita coisa assim, você deve reagir de maneira a te afetar o mínimo possível. Se você evoluir o suficiente, nada vai te abalar que não seja relevante. A mãe do meu menino, ela falava assim, cara, você tá estressado é 2 trabalhos, ficar estressado e desestressar, não tem o que fazer. O trânsito tá parado. Se não tá sob o seu controle, né? Usa aquela máxima da ex-prefeita de São Paulo. Que vocês já sabem qual é. Se você não tem controle, se o seu voo atrasou, se você pegou o trânsito, qual o seu controle sobre isso?
Se você ficar estressado, Não se tem o que você ficar fazer, xingando com as pessoas, vai Não vai resolver? A resolver. pessoa que tá não do seu vai. lado tem culpa, porque você acaba dando umas patadas É. em quem tá do seu lado, em quem você mais ama, Às vezes, geralmente. às vezes a gente atende o cliente lá, o cliente às vezes está ansioso para saber o resultado da ação, tá aflito, né? E a gente tenta acalmar, porque a gente não tem controle sobre a atividade do. Um outro exemplo. Ah, fulano falou mal de você. Falei, cara, eu não consigo controlar a língua de ninguém. Eu vou lá e corto a língua dele, É, vou ser preso. então, aí você, né? Ah, fulano falou mal de você. Falei, cara, se ela falou só isso é porque ela não me conhece o suficiente. Doutor, nosso tempo tá acabando, a gente tem 4 minutos. E eu queria que você fizesse um resumo, antes de você deixar sua consideração, sobre o seu projeto de escrever um livro, que eu achei É, incrível. eu Tem que ser pretendo, bem rapidinho. eu pretendo escrever um livro, tô organizando minha E vai vida para sair, isso. viu, gente? Eu quero organizar meu livro sobre investimento, ensinar as pessoas a comprar corretamente no momento correto, né? Eu sei que tem um monte de livros de pessoas muito mais conhecedoras do que eu, só Mas que você tem a vivência. eu tenho a vivência, eu sei o que é essa batalha de ralar para conseguir e superar os desafios, né? E eu pretendo escrever esse livro em breve, com Porque o certeza. cara que saiu lá da Bahia, que tinha que estudar e tinha dificuldade para ir para a escola e chegar onde você chegou, no patamar que você está hoje, é, as pessoas têm que Tem saber. muito É, As conteúdo pessoas aí, têm que né? saber. Tem muito eu conteúdo aí. eu não me acho assim tão conhecedor dessas coisas, Ah, mas, mas porque eu se sei, você chegou a ter sucesso, alguma coisa certa você sim, fez. sim, eu quero passar isso para as pessoas, primeiro como uma forma de ajudá-las, para não precisar passar pelos perrengues que eu passei, né? É muito mais fácil do que a gente imagina. Se eu tivesse uma instrução, se eu tivesse um livro falando, Se eu olha, soubesse disso antes. fala, cara, se você não ganha 5.000 reais, não compre um tênis de 2.000, sabe? É. Porque às vezes as pessoas querem comprar algo acima, quer comprar um iPhone de 15 mil, se ela ganha 3.000, aí ela fica 4, 5 anos pagando aquele Ele iPhone, rouba um iPhone dela. né? Então as Não faz pessoas, sentido, E quando né? ela compra, quando ela quita o iPhone, acabou a tecnologia, já tá as ultrapassada. pessoas, esse projeto que eu tenho, que tá sendo construído, é para ensinar as pessoas a comprarem as coisas no momento certo. Se você pode comprar um carro de 10 mil, compre o carro de 10 mil, não vai comprar um de 50. Porque você sempre vai estar andando para trás. Chegam no meu escritório, toda semana, vários clientes querendo devolver o carro para a financeira. Ah, paguei 5 mil, tô devolvendo para. Às vezes devolve e fica devendo, com o nome negativado ainda. Caramba. Porque as financeiras fazem a depreciação, cobra juros, cobra depreciação, cobra juros, cobra as taxas. As taxas. E você perdeu os seus 10 mil que você poderia ter feito uma viagem com a sua família, ter feito um investimento qualificado, né? Um bom investimento. Então, eu quero escrever esse livro com esse propósito de ajudar as pessoas a fazer os seus investimentos e gastar dinheiro. Porque senão a vida não é só trabalhar, pagar conta. Não, a gente tem que ter prazer na vida, viajar, usufruir Comer das nossas bem. conquistas, comer bem, usufruir das nossas conquistas. E eu acho isso é fundamental. Você, É gratificante, você Você tem faz- que comemorar suas conquistas. você ir para um lugar legal, beber, comer Não olhar o preço. do cardápio. Ah, não, pega o. Ah, não. Cara, Sabe, eu já passei muita dificuldade, já entrei em restaurante que você olha o cardápio e você Tem que sai. sair. eu me Tem que fiz um sair. desafio. Eu li e falou, vou sair pra jantar e não vou olhar o cardápio. Peguei minha esposa, falei, vamos jantar. Ela falou, onde você quer? Eu falei, onde você quer? Ela quer ir nesse japa. Eu falei, vamos. Eu falei, pode pedir o que você quiser. Ela falou, sério? Eu falei, sério, nem olha. Eu falei, não olha, é um exercício que a gente tem que fazer, não olha. Porque a gente tem essa crença limitada da gente ficar querendo economizar, fazer umas economias boas. E eu me senti tão bem, mas tão bem, cara, tão bem, que Porque eu faço isso uma vez por mês. e proporcionar isso para as pessoas que estão próximas de nós é fundamental, porque essas pessoas Eu me senti aqui, ó.
sua esposa, a minha esposa, essas pessoas que estão do nosso lado todos os dias e superam, nos ajudam a superar os Nos desafios. aguentam também, né? Porque tem Exatamente. dias que a gente tá de saco cheio. Porque a vida é desgastante. É esse o meu projeto. Quando tiver mais amadurecido, quando a gente começa, A gente volta aqui. volta aqui. E Doutor Gil Marques, obrigado. O tempo voou. Voou. Não sei se o Du quer colocar alguma Não, coisa. queria pedir para você fazer as considerações finais, divulgar aí como que as pessoas te encontram. eu que agradeço, Caio, agradeço, Eduardo, pelo convite honroso de estar aqui, poder falar um pouquinho da minha vida, que eu acho que não é tão interessante, mas eu achei bem interessante, viu? Bem, eu espero que inspire outras pessoas, né, a não passar pelos perrengues que eu passei, que vocês passaram, que a gente passa no dia a dia, né? E eu quero falar para você que está nos assistindo que eu sou Gil Marques, advogado, Gil Marques Sateles, advogado. Sou advogado desde 2006. Nosso escritório está localizado ali no centro de Osasco, ao lado do Osasco Plaza Shopping, e atuamos em diversas áreas do direito. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito médico, direito de família, fazemos inventário, ação de uso capião, enfim. Se você tiver uma dúvida jurídica, procure a gente, que a gente com certeza vai te dar uma boa orientação. Certo? Muito obrigado pela oportunidade e contem sempre comigo, Caio. Obrigado, Eduardo. doutor. obrigado, doutor Gil Marques. É isso. O tempo